Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e hoje vamos ler o versículo 3. O tema que eu dei para o versículo 3 e 4, versículos 3 e 4, é o tema combate aos falsos ensinos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vou ler na NVT, diz assim: Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o bom propósito de Deus que é realizado pela fé. Amém. Poder sentar, nós já oramos pelo ministério da palavra aqui nesta noite. Então, estejamos atentos ao que o apóstolo Paulo fala para a igreja através deste jovem aqui, e ordena que este jovem aplique estas coisas na igreja de Éfeso, como nós já temos estudado. Irmãos, de acordo com o relato do evangelista Lucas, o historiador Lucas, assim chamado, porque também, além do evangelho, ele escreveu o livro de Atos, o livro de história da igreja. A primeira história da igreja é o livro de Atos. Está relatado no capítulo 20, o único discurso do apóstolo Paulo que foi narrado por Lucas, escrito a um público cristão. O conteúdo dessa narrativa de Paulo foi mencionado para cristãos apenas em todo o livro, no capítulo 20. O discurso foi proferido em Mileto. Mileto era uma cidade que ficava a 66 quilômetros ao sul de Éfeso. E Paulo convidou os presbíteros de Éfeso para ouvirem o seu discurso. O discurso de Paulo teve 5 coisas. Primeiro, o testemunho da sua própria integridade. Paulo defendeu como ele foi íntegro, como ele foi perseguido e como ele foi fiel. Segundo, Paulo também falou para os presbíteros que estava despedindo deles porque ele ia para Jerusalém. Terceiro, Paulo alertou aos presbíteros de Éfeso sobre os lobos devoradores entrarem dentro da igreja. Quarto, o apóstolo Paulo também encomendou o ministério, o presbitério ao Senhor, o presbitério de Éfeso. Encomendar quer dizer aprovar. Paulo aprovou o presbitério de Éfeso com aqueles homens que foram lá ouvir o seu discurso. E quinto, Paulo alertou aqueles pastores, aqueles presbíteros, para trabalharem e terem cuidado de não ficar cobiçando o dinheiro da igreja. Estes foram os 5 assuntos que o apóstolo Paulo falou com eles. E entre esses assuntos, este terceiro que eu citei aqui, que foi o assunto que veio acontecer mais tarde, na época que Paulo escreveu a Timóteo. Este assunto foi que haveria lobos devoradores no meio da igreja. Veja que Paulo está falando isso muitos anos antes, com os presbíteros, lá em Atos 20, dizendo para eles, cuidado, porque Paulo ainda diz assim, dentre vós surgirão lobos. Paulo não está dizendo que os lobos vão entrar de fora. Paulo disse que os lobos sairiam de dentro da própria igreja. Então, quando as pessoas falam assim para nós hoje, mas na igreja tem muitos falsos pastores. Mas sim, isso já era profetizado não só por Paulo, como pelo próprio Jesus. A igreja de hoje deve reconhecer isso. O que nós devemos fazer é não nos encaixarmos neles. Eu não devo ser um lobo, eu devo ser um pastor que procure verdadeiramente honrar os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Mas a Bíblia já dizia que haveria sim os lobos devoradores, os falsos pastores dentro das igrejas. Então, eles não só vieram de fora, como também foram formados dentro da igreja. Impressionante isso, né, irmãos? Você não espera de pessoas que se converteram que elas partam para a mentira, para o engano. Mas, infelizmente, isso aconteceu. A Bíblia diz na parábola de Jesus Cristo que
o Filho do Homem, que é Jesus, plantou trigo, mas veio o inimigo, que é o diabo, e semeou o joio no meio deles. Fala assim, no meio deles. Isso quer dizer que os falsos profetas estão realmente no meio dos cristãos, dos verdadeiros. Aí tem gente que fala assim, por isso que eu não gosto de igreja, por isso que eu não vou... Não, você não pode jogar fora a água da banheira com o bebê junto. Você tem que saber separar as coisas. Você tem que saber discernir. Então, foi o que Paulo avisou para aqueles presbíteros. Então, voltando agora à primeira carta a Timóteo, Paulo ensina exatamente sobre isso e ordena a Timóteo que, autorizado por Paulo, silenciasse os falsos mestres por causa das suas falsas doutrinas que já estavam tomando conta da igreja em Éfeso. Ainda bem que o apóstolo Paulo estava vivo, né? Então ele podia fazer cobrar essas demandas e ao mesmo tempo ser uma autoridade viva que esteve com Cristo diretamente e poderia arrancar da igreja aquela raiz de amargura. Irmãos, abrindo parênteses aqui para você entender, quando a Bíblia fala raiz de amargura, ela não está falando de ressentimento no coração, tá? Tem gente que acha que é isso. Remova do vosso meio toda raiz de amargura. As pessoas acham assim, aí, tá vendo? A Bíblia fala para a gente não ficar guardando mágoas, ressentimentos e tal. Não é isso. É claro que você não deve mesmo guardar mágoas e nem ressentimento, mas não use esse texto para isso. O texto de Hebreus, né? Hebreus 12, 15, fala de raiz de amargura, mas lá é outra coisa. Aliás, raiz de amargura só aparece 2 vezes na Bíblia, em Deuteronômio e outra em Hebreus. E significa o quê? Quando o autor aos Hebreus escreveu, ele estava pensando em Deuteronômio, porque ele estava escrevendo para os hebreus, para os judeus. Então ele pensou em Deuteronômio. Quando você vai em Deuteronômio ver o que é que Moisés está falando sobre a raiz de amargura, Moisés está falando de pessoas que estão dentro do meio do povo de Israel e querem levar você a praticar heresias ou praticar idolatrias, praticar coisas que não agradam a Deus, que estão fora da conformidade da lei de Deus. Então, quando o autor aos Hebreus fala para você se livrar de toda raiz de amargura, ele está falando para você não aceitar que ninguém leve você para uma falsa doutrina. Em resumo, raiz, lá em Deuteronômio fala raiz amarga, né? Aquela erva que contamina. Você vai fazer um chá, mas aquilo é venenoso. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de amargura de coração. E nem o autor aos Hebreus. Ele está falando de você ser deixado levar por alguém que prega a falsa doutrina e você acreditar nela. Isso que é raiz de amargura. Entenderam, irmãos? Então, quando você for falar raiz de amargura daqui para frente, lembra que não tem nada a ver com sentimentos guardados, né? Maus sentimentos guardados no coração. Nada a ver. Ali está falando de falsos ensinos. Tem crente que perdoa todo mundo, mas aceita uma heresia que Deus me livre. Então não adianta nada, está com raiz de amargura. Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo ordenou a Timóteo que acabasse com as falsas doutrinas no meio da igreja. Então, no versículo 3, vamos para ele agora, o apóstolo Paulo faz a proibição do método. Diz assim no texto grego, o versículo grego diz assim: assim como te roguei ter permanecido em Éfeso, indo eu para Macedônia, para que ordenasses alguns a não ensinar diferente. O termo que Paulo usa aqui é ensinar diferente. Então, vamos por etapas aqui. Como nós vimos nas primeiras pregações, as notas introdutórias, esta viagem de Paulo à Macedônia, quando Paulo estava indo para a Macedônia e pediu Timóteo para que ficasse em Éfeso, não está no livro de Atos. Então muitas pessoas acham que a Bíblia se contradiz, ou que não foi Paulo que escreveu essa carta. Mas nós sabemos pelo último capítulo de Atos, que é o capítulo 28, que o apóstolo Paulo foi preso em uma casa alugada, e ele tinha liberdade para falar do evangelho para quem ele quisesse, embora não podia sair da casa. Mas as pessoas visitavam ele, os guardas trocavam o turno, vigiando Paulo, e ele não podia sair dali, mas ali ele escreveu 4 cartas, a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e uma carta a Filemão. Paulo tinha uma certa liberdade. E na carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte, que ele tinha esperança
de que o Senhor o livrasse da boca do leão, quer dizer, tirar ele da prisão. E de fato aconteceu isso, porém não é mais registrado no livro de Atos, porque Atos se encerra no capítulo 28. Então, depois de Atos 28, o apóstolo Paulo foi solto, ele teve essa conversa aqui com Timóteo, de dizer para ele que, Timóteo, eu peço para você ficar em Éfeso, eu tenho que ir para Macedônia, mas fica em Éfeso e resolva certas coisas para mim. Então, Timóteo então resolveu ficar. Mas a solicitação que Paulo faz para ele diz assim, eu te roguei. Essa palavra rogar significa um pedido suave, para que Timóteo executasse alguma coisa sobre os que pregavam diferente, os que ensinavam diferente. A palavra grega parakaleo significa pedir, rogar, suplicar. Paulo não estava dando uma ordem de comando para Timóteo, mas ele pedia a Timóteo. Embora esse parakaleo também possa significar um pedido de juramento, que a pessoa fizesse um juramento que ia cumprir aquilo que o apóstolo estava pedindo, mas Paulo não fez nenhuma imposição a Timóteo. Mas qual era o pedido de Paulo? O pedido de Paulo era para que Timóteo permanecesse. Aqui sim temos uma palavra distinta de ficar. Algumas Bíblias traduziram, eu te pedi para ficar em Éfeso, mas não. Ele pediu para permanecer. Ou seja, ele já estava lá, e segundo Paulo, quando roga para permanecer, dá a impressão que Timóteo não queria ficar em Éfeso, porque ele viu como estava de fato a igreja. Então ele queria seguir a viagem missionária com o apóstolo Paulo, mas Paulo o impediu e disse, eu quero que você permaneça. Então, Paulo rogou. Paulo não fez uma ordem assim, como ele pediu para Timóteo fazer com os falsos mestres lá. Observe a continuidade do versículo 3, que ele diz assim, eu pedi para que você permanecesse em Éfeso e advertisse alguns. Agora sim, o apóstolo Paulo está usando uma outra palavra grega, em vez de parakaleo, ele está usando parangelo, que significa comandar. Timóteo, eu peço a você para chegar na igreja e mandar. Olha a diferença, eu estou te pedindo, mas chega na igreja e você manda. Manda, ordena. Esse termo é usado como um termo militar. Passar o comando adiante de um superior para um que seja subordinado. Timóteo não deveria ser manso com os falsos mestres, como Paulo era com ele. Paulo foi manso com Timóteo, mas ele não deveria ser manso com os falsos ensinadores, os falsos professores. Paulo tratava Timóteo com carinho, por quê? Porque ele era um servo de Deus. Timóteo era obediente, como nós já vimos as características dele quando pregamos aqui apenas sobre Timóteo. Era um jovem submisso, obediente, fiel, aprendiz, e que em nenhum momento ele se opunha ao apóstolo Paulo. Então Paulo trata ele com carinho, mas dá uma ordem para ele, mas dá um conselho para ele, dizendo, chegar na igreja, você põe ordem sobre os falsos mestres. Aqui está um detalhe que eu quero meditar com os irmãos. Foi para isso que Paulo pediu a Timóteo ficar em Éfeso, porque ele tinha preocupação com a igreja do Senhor. Irmãos, veja bem, agora que você sabe por que Paulo pediu para Timóteo ficar em Éfeso, eu quero que você pense uma coisa. Atualmente, as igrejas têm exercido essa autoridade sobre os falsos pregadores? Não tem. Muito pelo contrário. As pessoas hoje querem defender a falsidade, chamando ela, sabe de quê? De pontos de vista diferentes. Fala assim, não, isso aqui é só um ponto de vista diferente. Ou uma interpretação diferente. Alguns dizem assim, não, Bíblia cada um interpreta do jeito que ele quer, do jeito que ele acha. Sabe essa diversidade, essa pluralidade, ou pluralismo, na realidade, que é uma filosofia, não é nem... A pluralidade é normal. As pessoas pensam diferente, mas o que existe hoje é uma filosofia, uma implementação de que você deve aceitar cada coisa que as pessoas pensam acerca da Bíblia. Isso é pluralismo, é diferente de pluralidade. Isso também é relativismo, porque relativiza a verdade da palavra de Deus. É por isso que certas pessoas chegam às vezes para mim e dizem assim, pastor, fala a verdade, eu nem sei qual igreja está certa. As pessoas falam. Porque é tanta coisa.
Mas você sabe por que tanta coisa? Você sabe por que chegou a tanta coisa? Porque as igrejas não trataram os falsos mestres como o apóstolo Paulo falou para Timóteo tratar. As interpretações diferentes que tem da Bíblia são um grave perigo para a igreja do Senhor. Por quê? Se eu fizer uma pergunta hoje aqui e disser assim, irmãos, o que é que prova a pureza de uma igreja? Imagina se eu fizer essa pergunta. O que é que prova a pureza de uma igreja? Algumas pessoas rapidamente vão pensar e dizer o seguinte, é o seu bom comportamento. Se os crentes tiverem um bom comportamento, isso prova a pureza de uma igreja. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, que não é. Não é. Até pelo contrário, os falsos mestres, eles têm um melhor comportamento, às vezes, moralmente falando, do que muitos que pregam a verdade. Do que muitos que pregam a verdade. Você vê esses pregadores da prosperidade, por exemplo, eles não têm nenhum tipo de escândalo. Você vê a vida dele tudo certinho, tudo normal. Os caras não dão mau testemunho, não acontece nada. Mas ensinam a falsidade. Então a minha pergunta, o que é que mostra a pureza de uma igreja? Você diz, é o bom comportamento? Eu digo, não. É a pureza do seu ensino. É o que é ensinado ali dentro daquela igreja que demonstra a pureza daquela igreja. Pessoas podem aparentar pureza de conduta, mas um terrível engano de ensino. E aí, qual é que é mais prejudicial para a igreja? Você vê pessoas todas boazinhas, comportadinhas, mas todas crendo errado. Você acha que o diabo ele tá nem aí para a questão de baderna, de bagunça? Não. Talvez a questão de baderna, bagunça, de escândalo, de fofoca, de converseiro, está mais para os crentes do que para o diabo. Talvez o diabo queria que eles fossem até comportadinhos. A questão com o diabo é engano. A Bíblia chama ele de pai da mentira. É isso. O diabo pensa assim, rapaz, eu queria até que os crentes fossem mais comportados. Mas os bichos é bagunceiro. Só que ele mantém muitos no engano, porque muitos cristãos pensam que pureza se refere mais a comportamento do que a doutrina. É claro, irmão, uma boa doutrina revela um bom comportamento, mas nem todo bom comportamento revela uma boa doutrina. Ah, temos que ser bagunceiro? Não, vamos ter um bom comportamento, mas esse bom comportamento é através do quê? Do moralismo ou de uma doutrina verdadeiramente pregada dentro da igreja? Claro, ambos devem andar juntos, pureza de ensino e de conduta, mas atualmente a igreja não tem mais olhado para a pureza doutrinária. É por isso que vemos tantos ensinos bizonhos e estúpidos aumentando cada vez mais. O apóstolo Paulo usa um termo aqui, no grego, heterodidáskalo. Hétero quer dizer diferente, né? Homo quer dizer igual. Hétero, diferente. Didáskalo, de onde vem a palavra discípulo, né? De onde vem a palavra didaquê, didática, quer dizer ensinar. Só que ali, no texto original, Paulo usa isso como um verbo. Ele não usa como um substantivo. Qual que é a diferença? Paulo não está dizendo assim, não permita ensino diferente. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, não permita ensinar diferente. Isso é estranho. Calvino observou isso e propôs a ideia de que Paulo fala sobre a forma ou método do ensino na igreja, e não necessariamente sobre o conteúdo. Claro que ele também não nega a questão do conteúdo. Se Paulo estivesse falando do substantivo, seria o conteúdo. O conteúdo do evangelho tem que ser puro, claro. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo o método, a forma de ensinar o evangelho não pode ser diferente. Hétero, não pode ser diferente. Que coisa! Seja sobre o método ou sobre o conteúdo, Paulo proíbe que haja diferença.
Queridos, olhe para as igrejas atuais. Existe uma infinidade de métodos que temos. As pessoas se escandalizariam com Paulo a este respeito. Eles diriam a Paulo: você está sendo rígido demais. O evangelho não precisa de tanta austeridade, de tanto rigor. Por que você está proibindo métodos diferentes? Nós podemos ensinar, Paulo, a mesma coisa usando outros métodos, você não acha? Mas Paulo sabia que um dos meios de o engano entrar na igreja é justamente essa diversidade de métodos. Eu já disse para os irmãos uma vez, repito agora. O diabo, ele tem aproximadamente 10 mil anos que ele caiu do céu. Raul Seixas não estava errado quando ele dizia na música: eu nasci há 10 mil anos atrás. É lógico que ele está falando do diabo, né? Só os bestas que acham que não é. E depois ele conta a história que ele viu tudo, né? Ele viu Moisés abrir o mar vermelho. Na música está lá. Ele viu até Jesus na cruz. Quem foi que viu tudo isso? Um ser humano não pode ser. Quem acompanhou a trajetória da criação e da queda, e até da redenção de Cristo na cruz, foi o diabo. E tem mais ou menos isso mesmo, que o diabo caiu, uns 6 mil a 10 mil anos atrás. E quando ele caiu, o primeiro homem que ele foi tentar foi Adão e Eva. Obviamente que por meio da sua esposa, né? Ele não foi tentar diretamente Adão, porque Satanás é subversivo. O que é isso? Subversivo é aquela pessoa que inverte os valores. Satanás deveria ter ido em Adão, porque Adão era o chefe da casa, da família. Mas ele foi na mulher, para mostrar para a mulher que ela não precisa da autorização do marido. E isso mesmo antes do pecado. O diabo já havia colocado isso na cabeça da mulher. E ela aceitou e tomou a decisão baseada na sugestão do diabo e também baseada nas suas sensações. Porque as sensações de Eva foram despetadas. Os irmãos conhecem a história. O primeiro homem que o diabo tentou foi Adão. Tem quanto tempo isso aconteceu? Vamos colocar 10 mil anos. O diabo já está experiente, meu irmão, na tentação. Nós nascemos alguns dias e vamos morrer daqui uns dias. O diabo já vem tentando pessoas desde que Deus criou o homem. Ele é experiente. Quando ele não era experiente, ele era novato, ele derrubou Adão, que era perfeito. Guarda isso. Quando o diabo era inexperiente, ele derrubou um homem perfeito. Imagina agora que ele é experiente e nós não somos perfeitos. Não dê moleza para Satanás. Não dê brecha para ele. Não ache que ele é bobo. O diabo não é bobo. Ele permite, o diabo coloca na mente dos crentes diversidade, porque existe, a diversidade existe. Como eu disse, cada um pensa uma coisa, cada um pensa diferente. Nós somos livres para pensarmos. Mas o diabo começa a exaltar essa diversidade. O diabo começa a elogiar essa distinção que existe nos nossos pensamentos para fazer disso não uma coisa boa, mas fazer disso algo ruim. Algo que coloque você contra o outro. Então, se Paulo estivesse vivo hoje e ele dissesse para algumas igrejas assim: gente, para com esse negócio de métodos. Vamos pregar o evangelho e ensinar a doutrina. O que as igrejas iam fazer? Paulo, olha, nós vamos tirar seu título de apóstolo. Por quê? O que tem usar os métodos, Paulo? Você vê, o evangelho, Paulo, ele é um evangelho duro. Você fica falando de pecado, o povo não gosta de ouvir de pecado. Então a gente faz um retiro, a gente faz um teatro, a gente faz uma dança, a gente faz um churrasco, a gente faz um cachorro quente, a gente coloca os jovens, coloca aqui uma gincana. Ou seja, nada disso é errado em si. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que esses métodos, eles são portas abertas, são frestas, são brechas para o inimigo entrar e colocar falsas doutrinas. Ele não condena aqui o falso ensino, mas o falso ensinar. Consegue ver a diferença?
Não é errado fazer estas coisas, mas quando você usa essas coisas como método para trazer alguém para Cristo, isso se torna perigosíssimo e arriscado. Igual eu comentei, não sei se foi semana passada, sobre jovens que querem namorar pessoas do mundo e dizer que com isso vão trazê-las para Cristo. Isso são métodos. Esses métodos são uma porta aberta para Satanás destruir completamente o ensino que você tem aprendido. É isso que Paulo está preocupado. Vocês entenderam, irmãos? Então, Paulo denuncia o método. Em segundo lugar, ele denuncia o conteúdo também. Olha o versículo 4. Ele diz assim, no grego, vou ler diretamente do grego, diz assim: nem tenham direção mental. Veja bem, a nossa Bíblia fala assim, nem desperdice tempo. No grego, Paulo usa uma palavra que fala de direção mental. Não pegue a tua mente e direcione para mitos e genealogias intermináveis, as quais trazem inquirições. Inquirições são questões, perguntas. Em vez da administração da casa de Deus, que não tem nada a ver com isso aqui, né? Nós lemos, na minha Bíblia disse aqui, em vez de promover o propósito de Deus. Mas no texto original diz administração da casa de Deus, que é em fé. Queridos, observe como que a preocupação do apóstolo Paulo é que a mente de um pastor, aqui é uma carta pastoral, mas vamos expandir, vamos colocar para todos os cristãos. A mente de um cristão não pode ficar direcionada ou focada, não pode ficar ocupada com certos assuntos que não têm a ver com a orientação bíblica. Isso é talvez a questão mais difícil aqui. Porque nós trabalhamos com tantas coisas neste mundo. Neste mundo você tem seu trabalho, você tem seus estudos, você tem seus amigos, você tem seus parentes, você tem tantos relacionamentos neste mundo que se torna praticamente impossível manter uma mente pura e focada na Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem de Deus do Velho Testamento. Ele não é do Novo Testamento, mas veja como era a mente desse cara. Primeiro eu vou resumir a história dele. Ele era um rapaz, aproximadamente 15 anos, e ele viu uma invasão de um exército perigosíssimo na sua cidade, matando velhos, homens, crianças, mulheres grávidas, arrancando bebês de dentro das barrigas das meninas grávidas no meio dessa guerra, sangue sendo derramado na frente dele, casas sendo queimadas com pessoas lá dentro, o templo de Deus sendo destruído, saqueado, roubado todo o tesouro, os ouros que haviam ali, tudo sendo levado, e pessoas que passavam na frente eram arrancadas ao fio da espada a sua vida. Este jovem, não o mataram, pegaram nele e disseram: você é rico, não é? Sim. Você é estudado, não é? Sim. Então nós não vamos te matar. Colocaram dentro de uma cadeia e levaram ele para o cativeiro da Babilônia. Não mataram, porque era rico e inteligente. O nome dele era Daniel. Este jovem viu tudo isso acontecer. E ele, não só com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mas vários outros jovens também ricos de Israel, não foram mortos. Os outros foram. E eles foram levados para o cativeiro, e chegando lá, eles ficaram não na prisão, mas logo o rei da Babilônia os chamou para que eles estudassem a cultura da Babilônia e a religião da Babilônia e comessem a comida que o rei comia. O que Daniel fez? Quando o administrador do rei vinha trazer comida para eles, ele olhava para aquela comida e dizia assim: eu não posso comer uma comida que desagrada a meu Deus. 15 anos.
Será que algum jovem faria isso hoje? Eu não sei, porque muitos jovens querem até as festas juninas. Eles querem comer o quentão, comer não, né? Beber, né? Eles querem comer o cachorro quentão, quente, quer beber o quentão, quer vestir aquelas roupas, o chapéu de palha, quer pular as coisas de fogo, as fogueiras. Eles querem fazer tudo isso, irmão. E diz para a gente assim, não tem nada a ver. E você nem viu ninguém morrer ao fio da espada. Você não viu sua família ser massacrada dentro de casa e queimado todo mundo vivo lá dentro. Você não viu isso. Você não foi para nenhum cativeiro, você não está preso, você está livre. E fica querendo essas coisas. Daniel foi obrigado, foi forçado a estar lá. E quando ele viu a comida, não tinha festa junina lá. Quando ele viu a comida, ele falou, não posso porque não agrada a Deus. E falou, sabe o quê? Ele falou para o chefe lá que veio trazer, olha, nós não queremos e não vamos, eu e meus 3 amigos aqui. Os outros estão querendo, né? Pode dar, mas nós não queremos. E o administrador falou, se o rei ficar sabendo disso, vai matar a mim. Como é que vai fazer? Daniel falou, então, faz um teste em segredo, só 10 dias. Você dê legumes e água para nós, e pode dar comida do rei para os outros. Em 10 dias, aqueles jovens se mostraram mais belos, mais robustos. Não é porque legume faz bem e carne não faz, não é isso não. Deus fez um milagre através daquilo para mostrar honra para aqueles que o honraram. Deus honra aos que o honram. Você quer ser honrado por Deus? Honre a Deus. E honre a Deus no meio dessa geração. Honre a Deus no meio deste mundo perverso, ímpio, que diz que nada tem a ver, mas você sabe que tem. Porque você vive no mundo, você vive em 2 mundos, irmão. Você vive no mundo físico aqui, mas sua mente está no mundo espiritual. Você sabe das coisas. Depois de 10 dias, quando ele viu que Daniel e seus 3 amigos estavam mais, então passou 3 anos servindo eles apenas legumes e água. E Deus sustentou aqueles jovens. Quando se apresentaram ao rei, eles estavam mais belos, mais inteligentes do que todos os outros, de tal modo que o rei colocou os 3 como chefes de todos os outros. Isso não é porque verdura faz o bem, só come verdura e bebe água aí para você ver 3 anos. Não é isto. A questão é que Deus honrou aqueles que o honravam. E você, jovem, vai honrar a Deus ou vai seguir este mundo? A cartilha deste mundo? Pois bem, alguém diz, mas é impossível ter a mente induzida só para a palavra de Deus nestas coisas. Agora, por que Daniel teve? Ele era do Velho Testamento. Você é do Novo Testamento. O Espírito de Deus habita em você, não habitava em Daniel. O Espírito Santo habita em você. E agora? Qual que é a dificuldade? Qual que é o problema? O problema é que estamos com a nossa mente em muitos lugares. A nossa mente está dividida. Querido, você pode se relacionar no seu trabalho e quando chegar uma proposta, ainda que seja do seu patrão, mas ela é contrária à Bíblia, você nega, porque embora você esteja concentrado em seu trabalho, sua mente é guiada pela palavra. Você está na escola e está tendo proposta da escola para a sua vida cristã, você está lá envolvido em seus estudos, nisso, naquilo, relacionamento com colegas, com professores, mas chegou uma proposta que é contrária à Bíblia, você detecta, porque a sua mente está ligada na palavra de Deus. É isto, irmãos. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz, o cristão tem a mente de Cristo. E por isso não deve se ocupar das coisas que contradizem, ou que pelo menos faça te perder tempo, o tempo precioso que deveria ser dedicado às coisas espirituais. A minha filha estava fazendo tarefinha da igreja aqui, 2, 3 lições para frente, e me contando como vantagem. Pai, a lição é 7, mas eu já fiz até a 9. Eu falei, mas para que você fez isso? Você fez para quê? Para ficar livre de ter que ler, de ter que estudar, de ter que... Você está errada. Você poderia ter feito até o fim da revista, se você quisesse. Mas se todos os dias você continuasse pegando e lendo e estudando.
amém, eu ia ficar mais alegre. Agora, fazer 3, 10 lições para ficar livre, só quando a professora chegar na 10ª lição, aí eu voltar a pegar naquilo lá, você está errado. Você não está certo. Ninguém come 20 pratos num dia para ficar 20 dias sem comer. Nunca vi isso. O alimento espiritual é diário. A vida cristã é diária. Não pegue sua mente para se ocupar de coisas que contradizem a vontade de Deus, irmãos. 2 Coríntios 10, 4, 5, o apóstolo Paulo fala que nós devemos subjugar a nossa mente à obediência de Cristo. E como é que você faz isso? Você faz isso identificando todos os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Você sabe identificar? Você sabe identificar um sofisma? O que é um sofisma? É uma falsa filosofia. Um sofisma é algo bonito de ser falado, mas quando você avalia, ela não passa pelos critérios da verdade. Muitas pessoas falam, inclusive, coisas lógicas, mas nem todas as coisas lógicas são verdadeiras. Então, como está a sua mente? Eu falo também para pastores, presbíteros, pregadores. Será que não é hora da igreja começar a observar o mandamento de Paulo? Nesse mundo que vivemos é muito comum termos opções para distração. Algumas delas são chamadas de entretenimento. Porém, precisamos estar alertas, pois muitas delas dizem respeito à doutrina, ainda que não pensemos. Tem um filme, tem um desenho, tem um lançamento, tem uma música, tem não sei o quê. E quando você vai ver, aquilo está indo contra a doutrina cristã. E você diz, não tem nada a ver. Que coisas sorrateiras. Elas vão te conduzindo a um relaxo do dever de guardar a sua fé. Sabe uma frase que Paulo diz nas 2 cartas a Timóteo aqui com muita frequência? Ele diz, Timóteo, guarda o bom depósito do que te foi confiado. O que é isso, irmãos? É guardar a fé, é guardar o evangelho, é guardar a coisa como ela veio pura de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você tem guardado isso ou para você tudo é bom? Eu escuto muitas pessoas falarem isso assim, para mim tudo está bom, está falando de Deus. Oh, queridos irmãos, não é assim. As coisas não são assim. As pessoas estão falando de Deus, mas qual Deus? Como você vai saber que é o Deus da Bíblia se você nem lê a Bíblia? Não, pastor, é o mesmo Deus. Mas como? Se você nem lê a Bíblia? O mesmo Deus como? Tem gente que acha que o Deus do Islã, o Deus muçulmano é o mesmo Deus cristão. Porque Allah criou os céus e a terra, nosso Deus também, Ele criou os céus. É o mesmo Deus, só tem nome diferente. Não, irmãos. O Deus do Islã não é uma trindade. O Deus do Islã não tem um filho chamado Jesus. Não pode ser o mesmo Deus. O Deus do Islã não se relaciona com a sua criação. O Deus do Islã é só transcendente, mas não é imanente. O nosso Deus, Ele é transcendente, sim, todo-poderoso e inalcançável, mas Ele se fez imanente na pessoa de Cristo Jesus e tornou acessível aos pecadores que nele creem. Não pode ser a mesma coisa. Agora, muitos falamos isto, que está tudo bem. Paulo diz para Timóteo, não está tudo bem. Não está tudo bem. Bate forte, dê um comando de exército para estas pessoas. Elas são sorrateiras, começam fazendo coisas que parece que não tem nada a ver. E o que é que esses homens falavam? Vou dizer isso aqui para encerrar a mensagem hoje. Paulo diz, eles se ocupavam de mitos e genealogias intermináveis. O que vem a ser mitos? Fábulas, lendas. São contos poéticos e imaginários que todas as nações tinham e têm até hoje. A arqueologia tem recuperado informações dos mitos antigos, sejam do Egito, da Babilônia, da Grécia, de Roma
e outros povos. Filmes têm sido lançados. Aquele filme Deuses do Egito, por exemplo, conta muitos mitos egípcios que nós não conhecíamos. Nós, nas escolas, somos ensinados sobre a história grega, muito da história e dos mitos gregos, mas pouco dos mitos egípcios. Então vem um filme e lança o filme chamado Deuses do Egito, falando da mitologia egípcia. Na época de Paulo, essas coisas eram muito ferventes. Os mitos gregos eram inúmeros. Eles falavam de fundação de cidades, como conhecemos, por exemplo, a lenda de Rômulo e Remo, né? Quem já leu sobre isso, ou estudou, ou já assistiu um filme sobre isso. Rômulo e Remo eram dois irmãos gêmeos, segundo a mitologia romana, que fundaram a cidade de Roma. Eles perderam a mãe e foram amamentados por uma loba. Mais tarde, Rômulo mata Remo, seu irmão. Eles falavam do começo de uma família até chegar à ancestralidade dos deuses. Eles relatavam a forma em que um deus tinha descido à terra e fundou uma cidade, ou de como desceu a este mundo e se casou com uma jovem mortal, fundando assim uma família cuja origem era divina. O mundo antigo estava repleto de histórias como estas. Calvino dizia que tais coisas são insuportáveis na sala de aula, imagina na igreja. Você já não aguenta ouvir isso, os blá 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 de professor falando dessas coisas dentro da escola. Imagina pastor pregando sobre isso na igreja. Era isso que estava acontecendo, mitos, fábulas, lendas dentro da igreja no lugar da pregação da palavra de Deus. Aí você fala, pastor, mas hoje eu não encontro muitos pregadores falando de fábulas brasileiras, do Saci Pererê, da Caipora, do Curupira. Mas eles, irmãos, eles gostam das lendas judaicas. Sim ou não? Os pregadores hoje, e os crentes então? Quando começa a falar de lenda judaica, os crentes ficam tudo arrepiados. Me arrepiei, senti a presença de Deus. O público evangélico brasileiro é fissurado por contos e histórias, com E, não é com H não, histórias do povo judeu antigo. Pastor, o que a tradição diz sobre isto e aquilo? O que é que diz a lenda judaica sobre Moisés e sobre tal personagem? Ora, Paulo diz, tudo isso é futilidade. Não queira saber disso. Pega a tua mente e foque a tua mente sobre a Escritura. Você vê, vocês que gostam de assistir debates, né? Nos podcasts que tem hoje, você vê pessoas debatendo e usando o quê? Livros de lendas, para tentar desmerecer o outro que está usando só a Bíblia. Aí você vai ler nos comentários, aí o pessoal falando, ninguém aguenta esse cara não, que ele conhece tudo, ele conhece toda a tradição. E o que tem a ver com a tradição? O fato de um papa, de um padre conhecer a tradição toda da Igreja Católica, ela vai invalidar em quê? A Bíblia? Em nada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo mais são escritos, são histórias e histórias, pode algumas serem até verdade. Como foi, por exemplo, a história dos Macabeus. Na Bíblia Católica tem um livro chamado Macabeus 2, né? E este livro de Macabeus conta a história da libertação do povo judeu das mãos do Antíoco Epifânio. Não está na nossa Bíblia, mas foi um evento histórico. Aconteceu na história. Mas pelo fato daquilo ter acontecido na história, não significa que seja inspirado por Deus, não significa que tenha doutrina para nós ali. Os próprios Macabeus reconheceram em seu livro que na época deles não havia profeta. Agora, se um livro histórico não tem valor canônico, imagina um livro de lenda. Imagina um livro de tradições, livros que você nem sabe o que... Muitas vezes a gente fica, está estudando aqui, eu falei para os irmãos sobre a morte de Timóteo, como ele morreu, mas não está na Bíblia. Você pode duvidar de como foi Timóteo morreu, porque a Bíblia não fala. O único apóstolo que a Bíblia diz como foi que ele morreu foi Tiago, irmão de João. Só isso que você pode acreditar. Os demais você encontra. Na tradição da igreja, você tem os livros que falam sobre como cada apóstolo foi morto, mas você não pode acreditar. Você pode dizer, a tradição diz isso, mas ninguém pode bater o martelo, foi assim que ele morreu. Mas a Bíblia diz que Tiago morreu ao fio da espada pelo rei Herodes. Foi assim que ele morreu, está
pela Bíblia. Pronto, o negócio está provado, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é infalível, ela é verdade. A tradição, eu não sei. A tradição pode ser que um monte de gente colocou bastante coisa para poder aumentar, dramatizar a história, para ela ficar bem aceita. Por exemplo, a tradição diz que o apóstolo Paulo morreu decapitado por Nero, o imperador. Tudo bem, eu aceito isso pela história, mas não sei se foi assim que ele morreu, a Bíblia não fala. Está entendendo? Aí vem outros para poder aumentar a história e elevar o apóstolo Paulo, e diz assim que cortaram a cabeça dele numa montanha. E aí, na hora que cortou a cabeça, cada kick que a cabeça dele dava no chão, aí fundou uma igreja. Aí batia aqui, batia lá. Aí pronto, uma igreja aqui, outra igreja ali, outra igreja lá. Está vendo? Você vai acreditar em lendas, mesmo que sejam judaicas, até cristãs, elas são corrompidas, elas são cheias de ideias das pessoas. Os judeus se gabavam dessas coisas, e não só lendas, mas também suas genealogias intermináveis. Irmãos, tem algum problema a genealogia? Não tem, na Bíblia está cheia de genealogia. Inclusive Mateus fala da genealogia de Jesus. Qual que é o problema disso? Nenhum. Diz uma lenda, agora eu já não sei também se é verdade, que os crentes também inventam história, viu? Que eles falaram assim que uma pessoa ia na igreja, não era cristã nem nada, mas foi na igreja evangélica, e aí um irmãozinho bem humilde, não sabia nem ler direito, pediu ao pastor uma oportunidade, mas a pessoa que estava visitando era uma pessoa muito nobre, né? Não sei se era um político, um advogado, alguma coisa assim. E aí o pastor falou, mas eu não vou dar oportunidade para esse irmão não, esse irmão vai falar um monte de besteira aqui, logo hoje, rapaz, que tem essa pessoa ilustre em nosso meio, e o irmão lá, ó, falando, eu quero oportunidade, e o pastor apertado, falou, vamos ouvir logo nosso irmão fulano. Aí o irmão veio todo feliz, aí leu lá Mateus 1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Aí o pastor, amém. Aí ele, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Pastor, amém. Aí ele, Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. E não sei o que. E foi lendo a genealogia de Jesus, aí no final, quando terminou o culto, né? Pregação do pastor, maravilhosa. Mas aí o pastor fez o apelo, aquele ilustre visitante falou, eu quero aceitar Jesus. Aí o outro, pastor, mas minha pregação? Não. A leitura do irmão sobre a genealogia de Jesus. Porque eu sempre quis saber qual era a origem dele, eu nunca soube, ninguém nunca me falou, agora eu sei. Jesus veio de uma descendência humana também, prometido, né? A Abraão e Davi. Aí diz que aceitou Jesus por causa daquilo. Bom, eu acho que é lenda evangélica. Agora, se isso for verdade, faz sentido por ter genealogia na Bíblia. Tem irmãos que falam para mim, pastor, até começa a ler a Bíblia, mas na hora que eu falo, na hora que começa a ler ali, fulano gerou Cicrano, que viveu 100 anos, gerou não sei quem, eu desanimo. Eu falo, irmão, presta atenção numa coisa, o que você acha que seria legal ter seu nome na Bíblia, se referindo a você mesmo, porque tem gente que tem o nome da Bíblia, mas não é ele, né? Agora, você acha legal se tivesse o seu nome na Bíblia se referindo a você mesmo, falando do seu pai, e você, e depois do seu filho? Ah, com certeza. Pois é, Deus deu esse privilégio para algumas pessoas naquela época, de colocar o nome dessas pessoas na Escritura, no livro inspirado de Deus. Deus faz menção daquelas pessoas na genealogia. Isso é uma forma de Deus honrar algumas pessoas. Mas se o seu nome não está, o meu principalmente, né, que você não veio em lugar nenhum, o meu nome não está na Bíblia, mas Deus já colocou o nosso nome, diz o profeta Malaquias 3,16, em um memorial diante dele. Ele diz assim, todos aqueles que falavam uns com os outros se reuniam para falar de Deus, e Deus não se esqueceu, colocou um memorial com os seus nomes diante dele. Agora imagina, além do memorial, você ter seu nome na Bíblia, que toda geração lê. Então não desanime, leia cada nome das genealogias. Agora o problema dos judeus é que eles se gabavam da sua genealogia e ficavam tentando ligar ancestralidade davídica ou de outro personagem famoso. Muitos rabinos gastavam dias e anos inventando lendas e contos sobre personagens desconhecidos de genealogia. Sabe quem fez isso atualmente? Foi
o autor daquele livro, A Oração de Jabes. Jabes só aparece em 2 versículos da Bíblia, segundo Crônicas 4, ou 1 Crônicas 4, verso 9. Então, eles fizeram um livro e várias pregações sobre a oração de Jabes, e exaltaram porque Jabes era amaldiçoado e não sei o quê, e começaram, e inventam um monte de coisa que a Bíblia não fala sobre ele. Mas os judeus faziam isso, os rabinos gastavam anos falando de um personagem desconhecido, para poder exaltar sua genealogia. Os gregos também, até os filhos dos deuses com humanas eram chamados de semideuses, né? Ou heróis. Dizem que Alexandre o Grande, por exemplo, tinha uma genealogia que o ligava a Aquiles, Perseu e Hércules. Essas coisas, diz o apóstolo Paulo, trazem questões, inquirições. O verbo aqui é trazer para perto. Elas são abertura. Paulo está dizendo para questões intermináveis que não estão de acordo com a administração de Deus. Questões intermináveis, sem propósito, são especulações tolas trazidas para dentro da casa de Deus, mas nada tem a ver com a mordomia da casa de Deus. O termo que Paulo usa aqui é oikonomia, onde vem a nossa palavra economia, né? Que na realidade oikos é casa e nomia é lei. Oikonomia significa lei da casa. Paulo está dizendo que estas coisas não têm nada a ver com a lei da casa de Deus, ou seja, com o trabalho de mordomo, de administradores que nós fazemos na igreja. O que essas coisas têm a ver com a igreja? Contos, fábulas, lendas, mitos, genealogias, histórias familiares não produzem nenhuma edificação ou construção para a casa de Deus naquilo que diz respeito ao trabalho que devemos fazer para o Senhor. Nós somos chamados para construir sobre o fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Paulo diz assim, irmãos, o alicerce já foi lançado, que é Cristo. Agora cada um veja como constrói sobre ele. E Paulo está falando para pastores. Pastores, como você tem construído sobre o alicerce que é Cristo? Aqui na nossa igreja, como é que nós temos construído? Que tipo de pregação é a nossa? Nós estamos construindo sobre Jesus com que tipo de material? Paulo cita 6 materiais. 3 perecíveis e 3 imperecíveis. Madeira, feno e palha. E o outro é ouro, prata e pedras preciosas. E Paulo diz que no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, o fogo vai passar pelas nossas obras. Ou vai devorar, se for madeira, feno e palha, vai devorar, você não vai ter nenhum galardão diante do Senhor. Ou vai purificar, se for ouro, prata e pedra preciosa, e o seu galardão será enorme na presença de Deus. Então, por isso que todo pregador tem que ter no seu coração, falarei apenas a verdade da palavra. Porque se eu começar a inventar moda, naquele dia, o fogo vai destruir o meu galardão. Então, quero encerrar dizendo para vocês, o evangelho não pode ser misturado. Em Gálatas, Paulo condenou o outro evangelho. Gálatas 1, 8 e 9. Quais são os métodos que você conhece para pregar o evangelho hoje? As pessoas estão inventando métodos. Evangelismo explosivo, encontros. Nós temos agora um bem moderno aqui, né? Que é os... Como é que é? Os legendários. Os que sobem as montanhas, né? Para ser um homem melhor, um marido melhor. Temos vários métodos. O que Paulo diria disso? Será que Paulo diria como nós? Não importa o método, desde que o evangelho seja pregado. Paulo está dizendo para Timóteo, condene tudo isso. Se eu começar a fazer aqui na igreja coisa que os jovens querem, se eu começar a fazer aqui na igreja coisa que apenas o grupo feminino quer, ou apenas o grupo masculino quer, aventuras, jogos, coisas desportivas para atrair, nós temos que atrair os jovens. A Bíblia diz que Cristo na cruz atrairia todos a si. Cristo na cruz. Jesus falou, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Se eu não confiar que a cruz vai atrair as pessoas,
não são os meus métodos que vão atrair. E se os meus métodos atraírem pessoas, eles não vão manter essas pessoas quando eu começar a falar a verdade. Alguém me sugeriu uma vez, pastor, o senhor podia fazer o seguinte, junta os métodos que atraem jovens, e depois o senhor prega a verdade. Eu falei para ela, não fica um. Não fica um. Eu posso até atrair, porque métodos eu conheço. Tem 48 anos de crente. Método eu conheço. Agora sei também que pessoas que vêm por causa de métodos não ficam quando escutam a verdade. Daí eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu já começo com a verdade e essas pessoas vêm, ou eu começo com os métodos, mas nunca posso falar a verdade. Qual dos dois você acha que eu prefiro? Pois é. E além de métodos, Paulo condenou também conteúdo. Minha pergunta para você, como é que você tem vivido o Evangelho? A seu modo? Você tem procurado pregadores que falam o que você quer ouvir? Ou você é daqueles que gostam de ouvir lendas e contos? Eu já vi pregadores assim, aliás, crentes assim, que eu conversava com eles depois e falava assim, irmão, eu nunca vi você me comentar para mim sobre pregadores da palavra de Deus, mas você sempre comenta que você ouve bastante pregadores. Mas de todos que você fala, eu não conheço um que seja da palavra de Deus, é tudo contador de história. E ele falou assim, mas é isso que eu gosto, pastor. Eu gosto de ouvir histórias. Se o cara está pregando e só fica Bíblia, 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 eu me perco. Mas quando ele começa a contar história, eu fico ligado. Não é mesmo assim? Você se fascina mais com historinhas do que com a verdadeira palavra? Você já parou para se perguntar por que essas coisas todo mundo entende e quando se trata de Bíblia muitos não entendem? Já parou para se perguntar isso? Quando o pastor está pregando é muita Bíblia, eu não consigo entender nada. Agora, quando começa a contar a história, eu entendo tudo. Você já parou para se perguntar por quê? Hoje você está a serviço da casa de Deus que provém da fé? Você entendeu que a fé é a fé do Evangelho e da doutrina? Não é sua fé particular? Você consegue distinguir a verdadeira da falsa doutrina? Você consegue? Ou talvez, vou aumentar a pergunta, você consegue distinguir a verdadeira da quase verdadeira? Como dizia Spurgeon, né? É fácil distinguir a verdadeira da falsa. Difícil é distinguir a verdadeira da quase verdadeira. Essa é difícil. Porque a quase verdadeira se parece com a verdadeira. Demais, demais. E a pessoa vira para você e fala, pastor, quando você prega, amém, glória a Deus, eu creio em tudo. E quando o Valdemiro Santiago prega, eu também creio em tudo. A pessoa tem aquela ilusão de que está tudo bem. Se um cara fala a verdade, eu dou glória a Deus. Se ele fala mentira, eu dou glória a Deus também, porque critério não tem nenhum. Você saberia distinguir essas coisas, irmãos? Você está disposto a abrir mão de métodos e ficar só com a pureza do Evangelho? Quem inventa métodos e altera o conteúdo, está chamando Deus de quê? Está chamando Deus de quê, irmãos? Ele está dizendo, Deus, o teu método não é eficaz. O teu conteúdo não é bom. Eu vou alterar aqui para ver se a galera gosta. Porque não está bom. Será que é isso mesmo? Então aqui está o primeiro ponto que o apóstolo Paulo queria que o jovem Timóteo resolvesse na igreja. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.